Patanjali descreve nos seus Yoga Sutras as 8 partes do corpo do yoga, que são Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Eu vou falar hoje com vocês sobre os yamas, que é a primeira parte do yoga. O que significa yama? Yamas são disciplinas ou restrições. São disciplinas éticas de aplicação universal, são regras de moralidade para a sociedade e para o indivíduo. Essa atitude que nós temos com as coisas e pessoas, esse relacionamento que nós temos com o que é externo, é chamado de yama. Trata-se da nossa conduta social, como nós interagimos com as outras pessoas e com o ambiente. Yamas são princípios básicos de disciplina e autodomínio. Eles são orientados de forma que o praticante tenha uma conduta de respeito e integridade. E também nós devemos aplicar os yamas à nossa prática diária de asanas para conseguir paz e harmonia. Patanjali descreve nos seus sutras 5 diferentes yamas. Ou seja, são regras de comportamento e relacionamento entre o indivíduo e o mundo exterior. O Ahimsa é o primeiro yama, depois Satya, que é a verdade, o Asteya, que é não roubar, Brahmacharya, que é o domínio das energias, e o Aparigraha, que é o desapego, é a não possessividade. Todos esses yamas, eles complementam-se, não é possível realizar um sem realizar todos os outros. A Ahimsa é uma partícula de negação, e Himsa é violência, então a Ahimsa é a não violência. É o respeito incondicional a todas as formas de vida, e nós devemos ter compaixão e consideração para todos os seres vivos. O Ahimsa é a não violência também de forma ampla. Isso significa que nós devemos ter não só a violência física, mas a violência através de pensamentos, atos, palavras e até emoções que possam se manifestar em nós. E o Ahimsa baseia-se no amor, então significa, ele gera gentileza, amizade, consideração com os outros e conosco também. Agora, numa prática, como nós devemos aplicar esse yama? Ele é o alicerce de toda a prática. Então significa que quando nós formos executar um asana, nós devemos respeitar o nosso corpo e os seus limites. Se nós não respeitarmos o nosso corpo e os nossos limites, nós entraremos num processo de autoviolência. Fazendo esse processo de autoviolência pode causar uma limitação no nosso corpo. Tendo uma limitação, nós não vamos conseguir executar o asana corretamente e não vamos sentir os benefícios de uma prática. E o mestre Iyengar diz que quando termina esse yama, que é o Ahimsa, começa o próximo, que é o Satya, que é o viver comprometido com a verdade. Satya é a mais alta regra de conduta e moralidade. E não é só a abstenção da mentira. Nós devemos ter uma coerência entre os atos, palavras, pensamentos, conosco e com as outras pessoas. Nós devemos também evitar as distorções daquilo que foi visto, falado, ouvido, evitar os julgamentos e perceber os fatos acima de qualquer posicionamento pessoal. Agora, como aplicar esse yama, que é o Satya, na nossa prática diária? Significa que nós temos que respeitar o nosso corpo e os seus limites tal como eles estão. Nós devemos estar abertos à verdade sobre nós para aprendermos a sentir o nosso corpo e aceitar as mensagens que ele nos envia. Se nós não estivermos abertos à verdade, aceitarmos o nosso corpo, nós entraremos num estado de autoviolência e, com isso, nós vamos negar a possibilidade de praticar corretamente e sentir os benefícios da prática. Mais uma vez, como eu falei para vocês que os yamas se complementam,
uma vida sustentada na verdade, desperta asteya, que é o próximo yama, que é não cobiçar o que não lhe pertence. Asteya significa roubar. Ya é aquela partícula de negação. Asteya é não roubar. Então, o desejo de possuir e desfrutar de algo que pertence a outra pessoa gera o indivíduo a praticar más ações. E esse desejo surge a cobiça e o impulso por roubar. Então, nós não devemos pegar nada que não nos pertença, não usar nada para um fim diferente do determinado, pelo tempo diferente do que o proprietário permitiu, não abusar da confiança das pessoas e também a má administração. Não é também só não roubar, significa que nós não podemos se apropriar das ideias de outras pessoas, do tempo, do prestígio e das oportunidades. Nós não podemos ter nada que não foi conseguido por meios justos, nada que não foi merecido e nada que nós não temos direito. Usando o asteya na nossa prática diária, significa, quando se tem esse desejo de fazer um asana a qualquer custo, essa tentativa de realizar forçosamente gera a possibilidade de criar uma lesão. E, com isso, nós vamos tirar a possibilidade de praticar corretamente e, mais uma vez, não vamos sentir os benefícios de uma prática. Então, a ausência do desejo de cobiça, que é o asteya, naturalmente vai gerar o próximo yama, que é o brahmacharya. Brahmacharya. O sentido dessa palavra é caminhar com Brahma, viver com o sagrado. O significado é dedicar-se ao estudo das leis sagradas e dirigir-se sempre ao Criador. E Brahmacharya é ter uma vida simples, com domínio das energias corpóreas. E o objetivo não é se tornar um celibatário, mas sim que se tenha um controle sobre os impulsos sexuais e deixar que o amor seja condutor dessas suas energias. Mas também não é só o controle do impulso sexual. O Patanjali enfatiza nesse yama 2 princípios, o da continência e da moderação, podendo ir da alimentação até o uso do dinheiro. Então, cometer qualquer excesso é ir contra Brahmacharya. E na nossa prática, o Brahmacharya significa que nós devemos também conter todos esses excessos e, na execução do asana, observar a postura e os seus benefícios no corpo. Não podemos ultrapassar mais uma vez a nossa capacidade física e, durante a execução de um asana, observar também o conforto, a permanência e a estabilidade da postura. Então, aqui, Patanjali, naqueles sutras que já foram comentados, né, ele menciona que nós devemos ter um objetivo quando vai fazer uma prática, e ele descreve nesse sutra aqui que foi escolhido por nós, 2.47, tem ele em sânscrito, né? Mas a tradução é: pelo relaxamento do esforço e meditação no infinito, a postura é dominada. E nós não podemos impor qualquer exigência que o nosso corpo não consiga executar. Aparigraha é o próximo yama. Parigraha significa acumular. Quando nós estamos livres desse impulso, é aparigraha, é o desapego, é a não possessividade, é o não acumular. O conceito é o abandono desse sentimento de posse, ciúmes, apego e essa ânsia pela obtenção de bens materiais. Nós não devemos acumular objetos desnecessários para a nossa sobrevivência e bem-estar. É ter somente o necessário para a manutenção da vida e não ser escravo do que possui.
acumular em excesso é ter falta de fé na vida, na providência e em si mesmo para prover a sua vida. Agora, o yogi, quando vai conduzir a sua vida, observando esse yama, ele torna a sua vida o mais simples possível. Treina a sua mente para não se ressentir da perda ou a falta de alguma coisa, e com isso tudo o que ele precisar virá a ele por si só e na época correta. Ainda na continuação, pela sua realização espiritual, ele desenvolve a capacidade de ficar satisfeito com o que quer que lhe aconteça, e com isso consegue paz e equilíbrio. Já o homem comum tem uma vida agitada, cheia de frustrações, perturbações, e com isso é impossível conseguir uma mente tranquila. Na nossa prática diária, o aparigraha, nós devemos se desapegar, executar um asana como se fosse pela primeira vez e deixar de lado tudo que foi sentido e conseguido num outro momento. Esse yama, o aparigraha, e o anterior, que é o asteya, eles nos direcionam a viver com simplicidade, sabendo usufruir com sabedoria dos bens materiais. Então vocês viram que todos esses yamas, eles complementam-se. Apesar deles terem sido codificados por Patanjali antes de Cristo, é um assunto assim bem atual. Nós devemos aplicá-los à nossa vida diária e às nossas práticas, respeitando e aceitando a nossa condição física. E vocês, pondo isso em prática, vocês vão ver que yoga é suavidade, progressividade e lentidão. Então tá aqui. Obrigada, gente.